Se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Assim dizia o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, na sua obra O Pequeno Príncipe. Quem não gosta aqui de ser cativado, não é? Ou então de querer desvendar planetas em busca das suas dúvidas interiores. E o material é básico, eu usei o que eu já tinha em casa. Mas se você não tem alguma dessas cores, pode improvisar. Pincéis chatos de pelo cerda, tinta acrílica, de bisnagas ou tubinhos, um chassis desses de papelaria já com a base branca. Ou se você não tiver, pode usar uma folha de gramatura mais grossa e o resto é só a sua imaginação. Eu me chamo Júnior Misaki, sou artista visual e a partir de agora te convido para entrar nesse mundo de cores através do Pequeno Príncipe. Para começar, eu vou trazer minha amiga raposinha aqui para o lado, né? E vou pegar uma tela tamanho mais ou menos 30 por 20, que você também pode improvisar em casa com uma folha de cartolina ou uma folha de papel, né? Embora o papel ele danifica mais do que o tecido, né? Mas a gente vai começar agora a fazer. E para desenhar, eu gosto de desenhar com esses lápis que eles são aquareláveis, porque à medida que a gente vai colocando água, ele vai se dissolvendo juntamente com a tinta e isso aí vai ajudando no nosso processo, né? Eu vou pegar uma cor aqui mais ou menos marrom, né? Uma cor mais terrosa para poder fazer esse desenho aqui da nossa obra do Pequeno Príncipe. E para desenhar eu começo treinando como se fosse um traço bem livre, nada muito forçado. Eu faço um círculo, vou desenhando formas geométricas, vou deixando a imaginação fluir até se formar, digamos que algo que venha compor na nossa obra, né? Então vou riscando aqui a tela. Aqui vai ser como se fosse o chão, vou fazer como se fosse um planetinha aqui, né? Como se fosse aquele planeta dele e ele olhando para o planeta, né? E vou desenhar aqui uma flor e por mais que eu tenha desenhado aqui, eu posso mudar no meu processo também de pintura, né? Eu posso tirar alguma coisa aqui, tirar uma coisa ali. Eu não gosto de ficar preso apenas o meu desenho. O desenho é apenas para eu me guiar, não é? Tem gente que gosta de fazer com pincel, tem gente que gosta de fazer já no processo de pintura, mas eu gosto de rabiscar antes para poder mais ou menos ter noção de onde eu vou pôr, né, os meus elementos no meu processo criativo. Aqui eu vou fazer como se fosse aquele cachecolzinho dele voando. E isso aqui, né, tá pronta a nossa obra. E agora a gente vai começar, né, colocando as tintas. E vamos ver, né, o que é que aqui vai rolar, né? Eu acho que eu vou começar com uma cor mais quente. Geralmente eu coloco uma cor mais clara, né, um branco de um lado e aqui seria um marfim ou um cor de carne do outro lado. E ao redor eu vou só girando, ó, fazendo movimentos giratórios e vai misturando a tinta nesse processo que eu vou girando, olha. E eu vou aproveitando esse pincel velho que eu tenho aqui, que eu achei aqui nas minhas coisas, né? Os pincéis velhos eu acho os melhores para poder pintar. E vou intercalando com o branco, né? O cor de carne, só girando, girando, até a tinta se misturar, né? Aqui no tecido. E vai girando, girando. E vocês vão ver, né? Aliás, vocês estão vendo que a cor já vai se misturando, né, nesse processo giratório. Eu não coloco força no pincel, né? E ele vai, olha, automaticamente minha mão já vai caminhando aí, né, para onde ela quer, né? Para quem tá começando agora e não tem tanta segurança, né? Aí, nossa, ele tá passando em cima do pincel, ou aliás, em cima do desenho. Isso é intencional mesmo. Aqui eu já vou começando a colocar uma cor mais puxada para o marrom, ou então, para quem utiliza tinta acrílica, pode ser o vermelho Veneza, né? E vai passando por cima dessa cor aí, né? Enquanto eu tiver essa tinta pura, né, que eu coloquei no pincel, eu vou isolando ela e quando eu vou chegando mais próxima desse carmim, desse branco, eu já vou misturando, né, com o pincel, bem dizer, só sujo, né, já que eu tirei a tinta já mais embaixo. E vai, olha, sem colocar muita força, só girando, girando. E vai misturando, né, as cores.
E vai deixando seu braço fluir, sua mão fluir. Vou colocar aqui mais tinta. Olha, agora dessa vez eu peguei o cor de carne de um lado e coloquei um pouquinho na ponta do pincel, né, dessa cor mais puxada para o marrom. E vou, olha, misturando. E vou já entrando aqui também na cor mais clara, com movimento giratório. Não é difícil, gente, de fazer, né? Vou colocar mais um pouquinho de terra aqui para deixar um pouquinho mais escuro aqui dos lados. E vai entrando um pouquinho, não é? Dentro dessa cor mais clara. Se você tiver medo de dizer, eu exagerei, coloquei muita cor escura aqui nessa parte mais clara, é só você limpar com um paninho, né, o pincel para tirar o excesso de tinta e continuar o seu movimento giratório. Não tem necessidade de você estar lavando o pincel nessa hora quando você vai trocando as tintas, não, né? Quando eu tô vendo que essa cor mais escura tá já se apagando, né, se tornando mais clarinha, aí eu vou me aproximando mais dessa cor mais clarinha, né, que eu pintei aqui ao redor desse planeta. Vai girando, girando. Outra dica também, se você tá achando que tá bom, pare. Não ouse continuar não, que depois você pode talvez não conseguir, não é, dar o mesmo resultado. Eu tenho isso pra mim, né? Aí, embora muitos artistas dizem, não, deixa fluir, vai lá. Mas eu tenho muita cautela nesse sentido aí. Vou pegar o paninho, vou limpar. E venho novamente aqui girando. Vou pegar uma cor mais clara, né? Aqui mais próximo do planetinha e vou dando mais uma misturada pra ver se tira algumas imperfeições. Trazendo pra cá agora. Pronto, e nosso céu, bem dizer, praticamente já tá pronto, né? Agora eu vou tentar dar uma escurecida mais nos cantos, mas se você quiser pode deixar assim. Eu peguei aqui tipo como se fosse um vinho ou se fosse um carmim, não é? Eu tô falando mais ou menos esses dois tipos de cores porque tem gente que gosta de utilizar tinta para tecido, tem gente que já gosta de utilizar aquelas tintas de bisnaga, não é? Sendo tinta à base de água, eu gosto de misturar independente se é uma ou outra. E aqui eu vou girando, só com a tinta pura. E você pode fazendo igual como eu fiz com aquela cor mais marrom, né? Com cor de carne. Eu posso pegar uma cor de um lado, outra cor do outro, do outro lado do pincel e trazendo para o centro, né? Um pouquinho para o centro, nem tanto, né? Aliás, não passando dessa barreirinha marrom que a gente fez aqui. A gente não pode trazer essa cor avermelhada para o centro do planeta, não. Vou agora fazer aqui nos cantos, né? Dar uma escurecida, tanto embaixo quanto em cima também. Girando, 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 desce um pouquinho. Olha, o pincel é um pouquinho sujo, como a tinta está um pouquinho fresca, já vai se misturando com essa cor mais clara, né? E vai dando um efeito bem legal. Aqui em cima também do mesmo jeito, daqui a pouco eu vou fazer do outro lado. Agora eu vou para o lado de cá, né? O mesmo processo. Trazer um pouquinho mais para cá para vocês verem. Vai girando. Tendo um pouquinho de cuidado aqui para não se misturar muito com essa cor mais clarinha, né? Só de leve nesses cantos mais clarinhos. Pronto, se você vê que exagerou, você pode voltar com um pouquinho de branco, um pouquinho de marfim, né? Só para dar um acabamentozinho aqui ao lado. E não tenha medo de passar em cima do desenho, gente. O desenho é só para você se guiar, não é? Mais ou menos em onde vai ficar os elementos. Tirar um pouquinho dessa sujeirinha aqui. Aí vamos girando, vamos lá. Pronto, agora eu vou pegar um pincel menor, pode ser tamanho 6, 8, não é? E vou trabalhar essa parte aqui. O pincel está um pouquinho molhado, não é? E vou começar com a cor mais clara, do jeito que eu comecei o céu. Vou pegar agora um cinza, né? Esse cinza é um pouquinho azulado, e vou pegar um branco do outro lado.
E agora fazendo movimentos giratórios nessa parte que eu especifiquei. E com o pincel eu vou desenhando, olha. Vou trazendo a tinta para o centro. Vou fazendo o desenho sempre deixando a cor mais clara, um pouquinho para fora, né? E não tenha medo se o círculo não ficar redondinho, né, de primeiro, né? Pode deixar as imperfeiçõezinhas e depois você vai aí ajeitando. Agora nessa parte daqui eu vou colocar, né, uma cor mais escura. Estou usando sombra natural, né, da tinta de bisnaga. E você pode utilizar, sei lá, o azul petróleo. E vou passando mais aqui embaixo, deixar a parte de cima mais clarinha, porque seria onde a luz esteja batendo, algo do tipo. E agora, olha, tem umas ondinhas que é para formar, né, como se fosse o planetinha não muito redondo. E agora, olha, eu vou pegar um cor de carne, um marfim, vou só batendo aqui para dentro, como se fosse uma pincelada meio que Van Gogh, né, em movimento de X, né. E vou misturando com cinza, com branco, utilizando muito, aliás, pouco branco, né. Eu não vou utilizar preto nessa pintura. E branco muito pouco. É até engraçado dizer muito pouco, né? E vou, olha, trazendo essa corzinha mais escura pra dentro. Colocar um pouquinho mais de branco onde a luz tá batendo, né? E aqui no centro vou trabalhando com cinza, intercalando essas cores. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa cor que eu utilizei também no céu pra dentro desse planeta, né? Porque vai dar um efeito bacana aí. No caso eu tô pegando essa cor mais puxada pra o vinho, o carmim. Tá mais escurecidazinha e só vou ajustando, né? Batendo o pincel. E não tenha medo desses excessos aí não, viu? Que é o que dá o charme na pintura. Bater mais um pouquinho aqui. E olha só que legal. Mais uma cor mais clara. E tô brincando só aqui dentro, né? Brincando com o pincel e com as tintas. E dando um acabamento e você vai complementando. Continuando, agora nós vamos trabalhar nessa parte aqui de baixo. E eu vou começar com esse piso. Peguei o vinho, né, o carmim, com um pouquinho de branco. O pincel está bastante molhado. E comecei com o pincel mais ou menos número 8 e vou trabalhando aqui embaixo, né? Pegar uma cor mais clara, cor de carne. E vem descendo. E a pincelada de vai e vem vai misturando, não é, com essa cor mais puxada para o carmim. Molhei mais um pouquinho o pincel, né, pra tinta escorrer bacana. Lembrando que toda essa parte aqui depois eu vou ajeitar, né? E aqui é só pra eu demarcar e ter mais ou menos uma noção de como é que vai ficar. Aqui eu já peguei mais ou menos o cinza, né? Aquele mesmo que eu utilizei naquele planeta ali em cima. E depois a gente vai ajeitando e vai criando a composição, né? O formato, os elementos. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de branco com carmim. Estou utilizando as mesmas cores praticamente que eu utilizei no planeta, trazendo aqui para baixo, para essa parte aqui do piso, né, da terrinha que ele está admirando, sentado ali olhando, né, o planeta. Fazer um sombreamento aqui com cor de sombra, ou pode ser o azul petróleo, uma cor mais escura. As mesmas cores, novamente lembrando, né, que eu utilizei acima ali no planeta. E vai e volta, olha, como se eu estivesse varrendo e só intercalando, né, intercalando aqui, juntamente com essas cores. Aqui é basicamente uma base, né, que eu estou passando para depois criar os elementos. Agora, olha, movimento de batidinha, eu peguei um pouquinho de verde VCA, que pode ser o verde bandeira ou verde oliva. E com essa cor mais escura que eu utilizei aqui no chão, vou batendo, né? E essa parte mais clarinha, mais puxada para o branco, é porque o pincel já estava sujo, né? Com a cor dessa superfície que eu fiz, né? Da terrinha. E agora eu vou utilizar um pouquinho ou pode ser terra queimada, ou pode ser o vinho, né? Vem batendo, vou fazer dos dois lados. Vou pegar o cor de carne, o marfim, como vocês preferirem chamar. E vou, olha,
Já meio que criei uma vegetação, né, ali do lado do Pequeno Príncipe, e aqui tá o caminhozinho, né. Agora vou esperar dar uma secadinha, né, pra poder continuar, porque tá muito molhado aqui. Tirar essas sujeirinhas que ficou nas pinceladas. Esse é meu pincel que tá sujo, né, faz tempo que eu lavei. E agora eu vou trabalhar nessa parte aí da cabeça dele. Vou começar com a região da cabeça do cabelo, vou fazer quase como se fosse um Saiyajin, né? Pra quem assistiu Dragon Ball. Vou utilizar o amarelo e vou utilizar o branco, porque a luz tá vindo por cima, e vou começar naquela parte ali, né? Amarelo de um lado, branco do outro, pincel número 6, pode ser. E vamos lá fazer o cabelo do Pequeno Príncipe. E olha só, eu vou desenhando aquele formato, mais ou menos que eu tracei ali da cabeça. Não é? E puxando a tinta para dentro, a cor mais clara, né? Mais para cima. O amarelo mais puro eu vou trazendo mais para o centro, porque eu vou misturar com outras cores agora, né? Trazer mais tinta para cá. Vou puxando. Pronto, agora como se tivesse, né, o vento batendo aí no cabelo dele. Agora nessa parte de baixo eu vou pegar um pouquinho do amarelo mais forte, né? Eu utilizei um amarelo indiano, mas tem gente que gosta de utilizar o ocre, né, para poder fazer essa variação dessas cores de amarelo aí.